A impressão que temos é que parece que as pessoas, quando começa o dia pela manhã, já começam fazendo a seguinte pergunta: o que é que vai acontecer de ruim hoje? Qual vai ser a calamidade de hoje? Será que mais alguma barragem vai estourar? Será que mais alguns adolescentes vão morrer asfixiados dentro de um clube de futebol, sonhando com seu futuro? Será que mais algumas crianças vão ser sacrificadas? O que é que vai acontecer de ruim hoje? Mas, na verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade em pânico, panificada, apavorada. Nós podemos perceber isso nos olhos das pessoas, no trânsito, nas repartições públicas, nas filas, nos bancos. Basta você conversar um pouquinho com as pessoas que parece que está todo mundo assustado. Mas é a realidade dos dias atuais que nós estamos vivendo. E Jesus disse: qual é o homem que, por mais ansioso que ele esteja, pode acrescentar um côvado, um palmo, ao curso da sua vida? Basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, diante dessa realidade, desses tempos difíceis, nós só temos duas escolhas. Duas. Enfrentar os tempos difíceis com Deus ou sem Deus. Não tem outra escolha. Quando alguém decide enfrentar esses tempos difíceis com Deus, então essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê flores, ainda que não haja gados no curral, eu me alegro no meu Pai, porque eu tenho paz no meu coração. E eu não estou sozinho. Agora, quando alguém decide enfrentar esses tempos difíceis sem Deus, aí pode entrar em pânico. Porque o seu coração, a sua mente, vai ser tomado por esse medo, por essa angústia, por essa incerteza, por essa tristeza, e aí nós vamos fazer parte dessa sociedade panificada, totalmente em pânico. E não é isso que Deus quer para a sua vida, para as nossas vidas. Deus quer que realmente nós olhemos para Ele e tenhamos paz no coração. Gostaria de lembrar com os irmãos nessa noite a experiência de Isaac, tentando sobreviver no meio do deserto em tempos difíceis. Mas ele enfrentou as calamidades, as dificuldades no deserto, porque ele estava com Deus e tinha a convicção de que Deus estava com ele. Então vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 26, versículos de 18 a 25. Pode colocar, segundo slide. Gênesis capítulo 26, versículos de 18 até 25. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa deste, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitná. Partindo dali, cavou outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba.
Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Gostaria de insistir com os irmãos no versículo 2. Apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disse, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Como fez diferença esta promessa de Deus na vida de Isaque? Foi exatamente no momento de imigração. Por falta d'água, o povo estava imigrando para o Egito, para tentar a sorte no Egito. E foi nesse momento que Deus lhe apareceu numa visão e fez uma aliança com ele, dizendo: Não desça para o Egito, fique aí na terra onde você está, porque eu serei contigo e te abençoarei. Senhor, mas está todo mundo fugindo para o Egito. Eu tenho família, eu preciso ir para o Egito. Fique, Isaque. Eu serei contigo e te abençoarei. Mas você vai ter que confiar. É o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isaque, então, acabou se tornando um exímio cavador de poços. Ele seguiu a profissão do pai. Abraão, além de profeta, além de missionário, ele era um cavador de poços, e cavar poços no deserto era uma questão de sobrevivência, era o único meio de sobrevivência no deserto, cavar poços e achar água, e a mão dele era tão boa que ele cavava, encontrava. Ele cavou um poço, brotou água cristalina no meio do deserto, e ele deu o nome de Ezeque, que significa contendas, porque os pastores começaram a brigar por causa daquela água. Ele cavou um outro poço, Sitná, deu contendas de novo, até que ele cavou um outro poço. E aí ninguém brigava mais, porque agora já tinha bastante água. Ele confiou que Deus estava com ele, e ele conseguiu enfrentar todas as crises no meio do deserto. E nós podemos aprender algumas lições com Isaque, de como enfrentar então os nossos tempos difíceis, com Deus do nosso lado. O nosso deserto é hoje. As dificuldades, os desafios que nós temos hoje são tão grandes quanto as dificuldades de um beduíno lá no meio do deserto. E uma primeira lição que nós podemos aprender com Isaque, não é? É ter essa fé, é ter essa convicção. Eu gostei muito dessa figura, né? Quando o autor da frase diz: forte é o Deus que habita em mim, Ele me faz forte para vencer os obstáculos que encontro pelo caminho. Ele me faz forte para saber esperar o momento certo para cada coisa. Ele me faz forte para ir além do que eu imagino. Minha força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode estar se sentindo assim, com a força de uma formiguinha. Mas se esse Deus estiver com você, você vai levantar o elefante. Você levanta o elefante. É por isso que nós insistimos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E uma primeira lição que nós podemos aprender com Isaque é enfrentar tempos difíceis com Deus. Com Deus. Né? É que quando Deus está conosco, Ele nos abençoa onde nós estivermos. Ele nos abençoa independentemente do lugar em que você está, independentemente das circunstâncias, Ele vai te abençoar.
Por isso, quando Deus disse para Isaac, não desças para o Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela, fique aqui, eu vou estar com você. Portanto, não importa o lugar, não importa para onde você vai, não importa onde você está, o importante é saber se Deus está com você. Isso faz diferença. Saber se Deus está com você. É muito comum, em tempos difíceis, as imigrações. Quantas famílias migram por aí, ou imigram vindo de fora, para tentar a sorte em outros países, em outros lugares. Basta olhar para o estado de Roraima, que virou hoje uma pequena Venezuela. Quantos pais estão ali vivendo, olha, uma vida miserável, de humilhação, para tentar a sorte. Na Europa, quantos imigrantes estão vivendo na Europa, vindo da África, vindo da Ásia por conta das guerras, da fome, para tentar a sorte. Alguns dão sorte, outros não. Mas quando Deus está conosco, não importa para onde você vai, se você está ou se vai ficar. O importante é ter essa convicção. Eu serei contigo e te abençoarei. E nós podemos lembrar da experiência de Noemi. Noemi era uma belemita, nasceu na cidade de Belém, viveu na cidade de Belém, cresceu em Belém. Mas os tempos estavam difíceis em Belém. Foi aí então que ela chamou o marido, Elimeleque, os filhos, e disse, prepare a bagagem, nós vamos para Moabe. Usando uma palavra bem popular, né? Lá em Moabe as coisas estão bombando, vamos para lá. E eles foram para Moabe. Tudo deu errado em Moabe. Foram calamidades atrás de calamidades. Primeiro o marido morre, né? Depois morre um filho, morre o outro. E ela entra num estado de depressão e decide voltar para Belém. E quando ela toma essa decisão de voltar para Belém, aí acontece uma surpresa maravilhosa, que é uma das passagens mais belas da Bíblia. Aí a nora, a sua nora, chamada Ruth, né, moabita, ela olha bem para a sogra e disse, eu vou com a senhora. E a Noemi disse, mas por que você vai comigo? Eu não tenho mais filhos. Olha o meu estado. Aí o que foi que a moabita, Ruth, disse? Acontece que o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Isso é extraordinário. Aquela moabita, ela conseguiu ver Deus na vida de Noemi em tempos difíceis, ver o Deus na vida de Noemi num momento difícil de calamidade, de perda. Ainda assim, uma ímpia conseguiu ver Deus na vida daquela mulher. Ela disse, eu vou com você, porque eu sei que Deus está com você. Eu quero esse Deus para a minha vida. Que testemunho maravilhoso. E Deus usou a vida de Noemi para abençoar a vida de Ruth, para casar Ruth com Boaz, para doutrinar Ruth, para preparar Ruth, para que ela pudesse, junto com Boaz ali em Belém, preparar a descendência de Davi, a descendência de Jesus. E Ruth entendeu que Deus queria abençoá-la lá no lugar onde ela estava. Não importa se você mora num condomínio, esteja atento, Deus está querendo te abençoar aí nesse condomínio. Deus está querendo te abençoar no bairro onde você mora. Deus está querendo te abençoar nesse trabalho onde você está. Não importa o lugar, Ele quer te abençoar para abençoar outros também. Se Daniel e seus amigos pudessem, eles voltariam correndo para casa, saíam da Babilônia. Mas Deus disse, fica aí. E é aí que eu quero abençoar vocês. E que vocês abençoem esse lugar. E temos tantos exemplos, né, que eu repito sempre. A escrava de Naamã, se ela pudesse, ela voltava para casa.
Por que ela ia viver lá na Síria, tão longe de casa? Mas é lá que Deus quis aquela menina, para abençoar a vida de Naamã. Importante é saber se Deus está conosco. Quando Deus está conosco, não importa o lugar, Ele vai te usar com propósitos para abençoar você e abençoar outras vidas que estiveram ao seu derredor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Primeira lição que nós podemos aprender com Isaac, enfrentando aí tempos difíceis, com Deus ao nosso lado, é que quando Ele está conosco, Ele é a solução para os nossos problemas. E é importante entender onde nós vamos encontrar solução para os nossos problemas quando nós temos convicção de que Ele está conosco. E os irmãos vão observar que Isaac encontrou solução para os seus problemas exatamente no meio daquele deserto, em tempos difíceis, em tempos de crises. Foi lá que ele encontrou solução para os seus problemas, porque Deus estava com ele. Observe tudo que ele fez, que foi obedecer e confiar. Olhe para isso nos versículos 5 e 6. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele ficou, ele obedeceu, ele seguiu o exemplo do seu pai Abraão. Abraão era obediente, ele foi obediente até as últimas circunstâncias. E quando Deus disse a Isaque, o povo está migrando para o Egito, mas eu quero que você fique. E eu serei contigo e te abençoarei. E ele obedeceu e ficou. Porque ele entendeu que Deus seria a solução para os seus problemas no meio de todos os seus problemas. Não querendo ser redundante, mas este foi o problema dos discípulos de Jesus lá no meio daquela tempestade. Eles estavam desesperados no meio daquela tempestade. Mas onde é que estava a solução para os problemas dos discípulos no meio daquela tempestade? Não é? Exatamente no meio da tempestade. Eles não precisavam fugir. A solução estava ali, no meio da tempestade. Jesus não estava com eles? Jesus estava com eles no barco, ali, com eles. A solução estava ali. E muitas vezes nós tropeçamos nas soluções, tentando buscar alternativas em outros lugares. E Deus está ali com a gente, querendo resolver o problema. Mas nós não obedecemos. Nós não percebemos que Ele está conosco. Mas Isaque, ele sabia que a sua própria vida era resultado de obediência. Ele conhecia bem a sua história. Ele podia lembrar perfeitamente que um dia seu pai, Abraão, foi desafiado por Deus para oferecê-lo como prova de amor, de obediência, lá no Monte Moriá. Os irmãos conhecem a história, né? E Abraão foi até as últimas consequências. Porque ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo. Foi até as últimas consequências, obedeceu. Né? Isaac estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele estava disposto a ir até a última gota d'água ali no seu cantil, no seu odre, cavando poços, porque ele sabia que Deus podia mostrar para ele um manancial de águas vivas no meio daquele deserto. Mas tudo o que ele tinha que fazer era crer e obedecer. Né? Mas muitas vezes nós vacilamos, como os discípulos no meio da tempestade. Jesus disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé?
Eu me lembro da experiência de um fabricante de sapatos, que ele estava ali à beira da falência. Ele chamou os funcionários e disse, olha, eu tenho recursos para 2 meses apenas. Nós vamos ter que fechar essa empresa se não vender. O estoque estava lá, abarrotado de sapatos. E ele então desafiou os funcionários, disse, olha, eu confio num Deus vivo. E eu quero desafiar vocês a confiarem também nesse Deus. Vocês topam fazer isso? Vamos fazer? Então vamos orar. Orem para que Deus mostre uma saída, uma solução no meio dessa crise, desse tempo difícil. Senão, todos nós vamos perder. Vocês vão ficar desempregados, eu vou fechar minha empresa. Vamos orar. E o grupo começou a orar. E eles começaram a orar. E ele buscando a direção de Deus. E Deus lhe deu uma visão interessante. Deus tocou o coração dele para abrir uma loja de calçados numa cidadezinha onde as pessoas não usavam sapato. E quando ele disse, olha, eu vou abrir uma loja nessa cidade. As pessoas disseram, você é doido. Como é que você vai abrir uma loja numa cidade de pés de chinelo, onde todo mundo só usa chinelo, só usa sandália? Ninguém usa sapato nessa cidade. Aí ele olhou bem para a pessoa e disse, ninguém usa sapato nessa cidade? Não. Ninguém usa sapatos nesta cidade? Ainda. Ainda. E ele abriu a loja. Em pouco tempo, esvaziou seu estoque. E seu negócio cresceu. Isso não é história sensacionalista. São experiências para quem realmente esteja disposto a desafiar a sua fé. Porque as circunstâncias existem para isso, para desafiar a sua fé, a minha fé. Cada vez que a minha fé é provada, o que diz o cântico? Tu me dás as chances de... Mas nós não queremos provação, nós queremos uma vida fácil. Mas é impossível vida fácil nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, meus irmãos. Os tempos difíceis têm até um ponto positivo. Onde eu encontro um ponto positivo nesses tempos difíceis? Nós podemos encontrar um divisor de águas. Tempos difíceis serve para revelar quem são os guerreiros e quem são os covardes. Quem são os que estão dispostos a lutar, a batalhar, a correr, ou quem são os vitimizados? Eu não dou sorte, está tudo difícil, eu acho que eu vou vender balinha no trânsito, vou tomar conta de carro, eu não dou sorte na vida. É fácil ser vitimizado, é mais fácil do que lutar. As crises revelam quem são de fato os guerreiros, quem são os covardes, que jogam a toalha no chão. Os tempos difíceis revelam quem são os verdadeiros amigos e quem são os falsos. Nos tempos bons, é tão fácil arrumar amigos, né? Mas nos tempos difíceis, é difícil encontrar amigos. Revela o que é joio e o que é trigo. E revela os que estão querendo enfrentar esses tempos difíceis com Deus e sem Deus. É uma escolha. É uma escolha. A palavra gerar ou guerar, ela tem um sentido muito sugestivo para os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quando Deus disse para Isaac, fica no lugar onde você está, fica na terra que eu te disser, era a terra de Gerar, era a terra dos filisteus. Era o pior lugar daquela região. E sabe o que significa gerar, ou guerar? Significa pernoite. Na língua hebraica, pernoite. E o que é que pernoite ou pernoitar nos faz lembrar?
descansar. É o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa, pernoita nele. Foi como se Deus estivesse dizendo para Isaac: Isaac, eu quero que você comece a pernoitar aqui nesse lugar. Quero que você durma. Passa a noite aí nesse lugar em paz, porque ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria vem pelo amanhecer. E uma terceira lição que nós podemos aprender: como enfrentar tempos difíceis com Deus ao nosso lado. Deus ao nosso lado. Ele, quando está conosco, pode proteger as nossas fontes de água viva. Cada poço era uma fonte. E esta fonte hoje representa o seu coração, o meu coração. De uma maneira bem providencial de Deus, o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi do lado de um poço. E sabe como chamava aquele poço? Era o poço de Jacó. E o poço de Jacó era um dos poços que haviam sobrado de Isaac e de Abraão. Por isso, quando Jesus ofereceu água viva para aquela mulher, ela respondeu: porventura, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Mas foi a Isaac que deu o poço para Jacó. Mas Jesus estava falando de uma outra fonte. Ele disse: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. É o coração. É Provérbios 4, 29. Sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque do coração procede as fontes da vida, que é o coração. E nós não podemos permitir que o mundo jogue entulhos nas nossas fontes. Antes de Isaac começar a abrir os poços, primeiro ele reabriu os poços que os filisteus haviam entulhado. Poços que seu pai havia cavado. Observem isso no versículo 18, que foi o primeiro versículo que nós lemos. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram de seu pai, porque os filisteus haviam entulhado. Quantas pessoas insistem em viver assim como os filisteus? São entulhadores de fontes, entulhadores de poços. São pessoas que gostam de jogar entulhos na vida alheia. São os desmancha-prazeres. Mas nós precisamos pedir para que Deus proteja as nossas fontes. Não permita que as pessoas joguem entulhos nos nossos corações, porque as pessoas estão pessimistas, negativistas, e elas tentam entulhar as nossas fontes. E é impressionante como as pessoas desejam mal, principalmente aquelas que não têm Deus, desejam mal para outras pessoas. Eu estava lendo um artigo essa semana, de histórias medievais, né? E um homem, ele foi levado a julgamento por ter ferido o olho de uma pessoa. Feriu o olho e foi levado a juízo. O rei, então, chamou a vítima e disse: olha, este homem furou seus olhos, mas ele está aqui, disposto a pedir perdão para você, e disposto a te dar uma excelente indenização. Agora você tem uma escolha. Você aceita então a indenização, o perdão, porque ele disse que foi um acidente, né? E vai embora para sua casa. Ou você pode aceitar a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. E o homem disse: eu prefiro que o Senhor fure o olho dele, para que ele sinta a mesma dor que eu senti. Quantas pessoas são más, não vivem assim?
uma viúva de 63 anos, lá de Goiás, contando o testemunho dela, né? Ela disse, olha, depois que eu fiquei viúva, eu comecei a viver a vida. Olha que coisa, hein? E ela contava tantas coisas, disse que o marido dela um dia, de ciúmes e por vingança, fez uma coisa estapafúrdia. Ela tinha um jardim exótico que ela cultivava no quintal, com plantas exóticas. Então ela tinha lá orquídeas, tulipas e tal, né? E foi feito um concurso na cidade, ela nem sabia. Um agente da prefeitura saiu tirando foto, todos os jardins da cidade. E aí chegou um mensageiro na casa dela e disse, olha, o seu jardim foi contemplado. Nós vamos dar um prêmio para a senhora. No dia seguinte, ela quase teve um colapso. O marido dela levantou à noite, pegou uma tesoura e foi lá, destruiu todas as flores. Como tem gente má, é verdade. Nós vivemos num mundo assim. Por isso é que nós precisamos ter essa convicção de que Deus está protegendo as nossas fontes. Eu queria concluir esta palavra chamando a atenção de vocês para 2 versículos para encerrar, 28 e 29. Versículo 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado de Deus. O próprio povo daquela cidade reconheceu que Isaque era o abençoado de Deus. Agora nós sabemos que Deus está contigo. Seria tão bom se durante todos os dias as pessoas pudessem olhar para você e dizer, eu reconheço que Deus está com você. Que você possa olhar para o seu irmão, para sua esposa, seus filhos, e dizer, eu reconheço que Deus está com você. É isso que faz diferença para nós enfrentarmos esses tempos difíceis, tendo paz no coração. Porque sabemos que Deus está conosco. Será que você tem essa convicção? Que Deus está com você? Nesses tempos difíceis que você está vivendo? Você já duvidou disso? Então nós vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, e vamos pedir para que essa convicção seja cada vez maior, mais forte dentro de nós. Porque somente através desta convicção é que nós vamos poder enfrentar esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Continue orando.